gente vai ter uma expansão do que eu vou falar aqui dentro do capítulo de equilíbrio iônico, tá bom? Mas o que eu vou falar aqui agora se encaixa perfeitamente dentro da teoria ácido-base, tá bom? Principalmente, claro, voltada a Arrhenius e a Bronsted. Então, deixa eu falar um pouquinho aqui para vocês, ó, do cálculo de pH e pOH. E aqui eu já vou para a parte prática, tá bom? Na hora da gente fazer o cálculo de pH, cálculo de pOH para qualquer solução, né, principalmente na qual a água é o solvente, tá? Eu vou precisar conhecer um pouquinho sobre a autoionização da água. Vocês viram na teoria de Bronsted que a água pode se comportar como ácida ou como básica, tá bom? Então, na água pura, a reação abaixo, ela é sempre observada. O que eu vou mostrar aqui sempre acontece para a gente, tá? Então, presta atenção. Na água, como a água tem caráter tanto ácido quanto base, e, portanto, ela é classificada como uma espécie anfótera ou anfiprótica, quando eu tenho duas moléculas de água, elas reagem entre si de tal forma que uma acaba doando H+ para a outra, produzindo H3O+, aquoso, e OH- aquoso. E todo mundo está percebendo que isso é um equilíbrio, tá bom? E sendo um equilíbrio, eu posso montar uma constante de equilíbrio, como eu montei o Ka para ácidos, como eu montei o Kb para bases. E, portanto, aqui, se eu montar esse equilíbrio, né, o equilíbrio, ou a constante de equilíbrio, né, o equilíbrio está ali, a constante de equilíbrio é dada por, ó, essa constante de equilíbrio, né, que eu vou chamar aqui de Kw, porque a constante de equilíbrio da água, da água, né, K-hora, aqui nós vamos ter a concentração de H+, que é o H3O+, vezes a concentração de OH-. O reagente não entra porque a água é líquida. Não entra líquido nem sólido na expressão de equilíbrio. Então, em qualquer meio aquoso, gente, em qualquer meio aquoso, essa reação vai acontecer, não é? E o equilíbrio tem essa constante de equilíbrio, que apresenta sempre a 25 graus, que é o que nos interessa, um valor igual a 1 vezes 10 a menos 14. Essa é a constante de equilíbrio da água, a 25 graus, tá? Esse valor é a 25. E aí, nós temos uma equaçãozinha importantíssima. Por quê? Essa equação, essa constante de equilíbrio para a água, ela me permite calcular a concentração de H+, se eu tiver de OH-, ou calcular a concentração de OH- se eu tiver de H+. Então, em todo meio aquoso, o produto iônico de H+ e OH- vai dar 1 vezes 10 a menos 14. E essa equação, a gente tem que guardá-la, ela não é dada. Eu vou chamá-la aqui de equação de número 1. Ok? Equação de número 1. Ela é importantíssima para a gente. Então, tá. Então, ela serve para a gente, né, descobrir H+ e OH-. Tá? A fim de quantificar o caráter ácido-base, a gente pode usar também uma variável matemática que é o menos log, que é o cologaritmo na base 10. A fim de quantificar o caráter ácido-base, podemos usar o parâmetro, que é onde eu quero chegar, o parâmetro P, ok? Sendo que, o que seria esse P, né? Ô, gente, esse P sempre vai ser para a gente o menos log, tá? P é menos log, sempre. pH, portanto, né? Aqui, ó, logo, o que seria o pH para a gente?
é menos log, P é sempre menos log da concentração de H+. Tá? O que seria o POH? Menos log da concentração de OH-, ok? O que seria o pKw? Seria menos log do KW, ou seja, é aplicar o menos log nessa equaçãozinha. Propriedade logarítmica, não vou trabalhar, mas aqui eu teria que pH mais POH é igual a 14. Eu trabalhei isso aqui com vocês, ó, antes, na aulinha anterior, eu mostrei para vocês que pH mais POH tem que dar 14 quando eu trabalhei com aquela escala. Isso vem exatamente dessa relaçãozinha, tá bom? E aí, nós acabamos de obter a equação 2, acabamos de obter a equação 3 e acabamos de obter a equação 4. São essas quatro equações que nós vamos utilizar para trabalhar, ok? Com cálculo de pH e POH, que é o que eu estou desenvolvendo aqui com vocês, tá bom? Isso vai ser muito mais avançado, aprofundado, quando a gente for trabalhar com equilíbrio iônico, porque lá a gente trabalha com ácidos fracos, bases fracas, nós vamos trabalhar com o cálculo de pH quando a hidrólise salina acontece, solução tampão, então a gente tem muitas coisas ainda a serem estudadas. Mas aqui em ácidos e bases, que é o que nós agora estamos fechando, é importante que eu saiba pelo menos o básico para eu fazer os cálculos que as questões já de agora em diante podem exigir da gente, tá bom? Pelo menos para ácido forte e pelo menos para base forte, nesse momento eu tenho que dar conta de fazer esse cálculo de pH, tá bom? Então, eu vou trabalhar um exemplo de ácido, um exemplo de base e, literalmente, fechamos o barraco quanto à acidez e basicidade, tá bom? Então, deixa eu passar o cerol nesse quadro aqui e a gente continua. Então, vou lá, partiu, próximo. Essas equações 1, 2, 3 e 4, ó, guarda, tá bom? Isso não aparece em lugar nenhum, não. Então, põe ela no seu caderninho, coloque ela no espelho, tá? Coloque ela de fundo de tela no seu celular, mas essas equações você vai ter que guardar. Elas não são dadas, tá? Então, vamos lá. Aqui, ó, exemplo 1. Eu tenho 2 vezes 10 a menos 4 mol por litro de HCl. Tá? Já sabemos que HCl é um ácido forte. Só vou trabalhar um exemplo de ácido forte. Vou trabalhar um exemplo de base forte. Ácidos e bases fracos lá em equilíbrio iônico, tá? Que aí tem mais coisa para ser trabalhada. Então, 2 vezes 10 a menos 4 de HCl. O que nós sabemos? O HCl, ele ioniza produzindo H+, e Cl-, ok? Então, eu tenho exatamente isso aqui. Sendo um ácido forte, ele não estabelece equilíbrio. Ponto final. É direto. Então, o que eu sei aqui? Ó, se eu tenho 2 vezes 10 a menos 4 mol por litro, esse M maiúsculo é mol por litro, tá? De H+, nós vamos ter 2 vezes 10 a menos 4 mol por litro e de Cl- 2 vezes 10 a menos 4 mol por litro, que a proporção é de 1 para 1, certo? Esse Cl- vai servir para nada, tá bom? Esquece dele. O que vai me interessar é o H+. Gente, se eu tenho um ácido forte, quando eu o ionizo, eu já achei a quantidade de H+. Ponto final. Tá bom? H+, eu já achei simplesmente separando o ácido. Então, vou por parte. Aqui, ó. Vou fazer tudo que eu puder fazer. Então, H+ foi definido. Aqui, ó. Concentração de H+ é igual a 2 vezes 10 a menos 4 mol por litro. Eu vou fazer tudo que eu puder fazer dentro desse exemplo, tá? Então, aqui, ó. Para encontrar OH-, usamos equação 1. Então, vamos usar a equação de número 1, tá? Ou seja, H+ vezes OH-, isso é igual
A1 vezes 10 a menos 14. Não é? Essa equaçãozinha ela tem que ser sabida. Eu já tenho concentração de H+, gente. Se eu tenho H+, é só jogar aqui dentro. Se eu jogar ele aqui, eu vou achar o OH-, não é verdade? Então, o OH- vai ser igual a 1 vezes 10 a menos 14 dividido pelo H+. Estou passando o H+ dividindo. E aí eu já vou jogar um número aqui dentro. 2 vezes 10 a menos 4. Quando eu fizer essa conta aqui, isso vai dar 5 vezes 10 a menos 11 mol por litro. Então, eu tenho aqui ó, a concentração de H+, e eu tenho a concentração de OH-. Então, vocês estão percebendo que a equação de número 1, ela sempre vai ser essencial para que, se eu tiver H+, achar OH-, ou se eu tiver OH-, achar H+. Ela serve para isso. Agora, sabido H+ e sabido OH-, eu vou calcular o pH e o pOH conforme, né, eu quero nesse exemplo. Então, o que nós vamos fazer aqui? Ó, para calcular pH, usamos a equação 2. Usamos equação 2, que foi a que eu coloquei aqui agora para vocês. Ou seja, pH é igual a menos log de H+. Agora substitui, tá? pH vai ser menos log de, cadê o H+? Aqui, ó. 2 vezes 10 a menos 4. Ô, Cris, pelo amor de Deus, eu vou ter que fazer logaritmo? Não. Como assim, Cris? Está escrito log ali, porra. Não, você não vai ter que fazer logaritmo. Né? Se você souber a propriedade logarítmica e quiser gastar, né, a sua sapiência, tudo bem, parabéns. Né? Você está certo, não está errado não. Mas eu não preciso de log, tá bom? Não preciso. O que nós vamos fazer? Isso já é propriedade logarítmica, mas já estou te dando a coisa pronta. Simplesmente isso aqui, gente. Ó. Qualquer log que você for fazer, né, conforme esse esqueminha de multiplicação, você vai pegar isso aqui. Ó. Você vai pegar o expoente positivo da potência de 10, né? De 10. E subtrair do log do número que a multiplica. Isso é propriedade logarítmica. Se você quiser destrinchar, aí já é de sua conta. Então, gente, olha aqui, ó. Expoente positivo, escreve direito, né? Expoente positivo da potência de 10 e subtrair do log do número que multiplica. Olha aqui, ó. É esse número menos o log desse. Só isso. Só isso. Expoente positivo, 4. Subtrair do log do número que multiplica. Então, vai ser isso menos o log disso. Só isso. Então, aqui, ó, o pH vai ser 4 menos o log de 2. Isso é propriedade logarítmica, tá? Se você quiser fazer, não. Se não aplica o que está ali, você não vai errar nunca. Então, é isso menos o log disso. 4 menos o log de 2. Log de 2 é 0,3. Então, isso aqui vai dar 3,7. Calculei o pH. Tá vendo? Então, para calcular o pOH, você tem duas opções. Usamos equação 3 ou a equação 4. E aí fica a seu critério. Porque pH mais pOH dá 14. Então, você já sabe que o pH ou o pOH tem que ser 10,3. Mas vamos calcular ele. Aqui, ó. pOH é menos log do OH-. Aí eu substituo. pOH é menos log de 5 vezes 10 a menos 11. Olha que praga. Aqui eu sei fazer essa conta. 11 menos o log de 5. 11 menos o log de 5. Né? O log de 5 é 0,7. Então, isso aqui daria 10,3. Percebam que pH mais pOH somados, eles me dão 14. Combinado? Então, é isso que a gente tem que dar conta de fazer. Tanto para ácidos, gente, tanto para ácidos fortes, quanto para bases fortes, tudo que eu fiz aqui seria absolutamente igual. Absolutamente igual.
A diferença é que quando eu separo o ácido, eu tenho H+. Se eu pegar uma base forte e separá-la, ao invés de ter H+, eu vou ter o OH-. Dá na mesma. Tenho o OH-, substituo aqui, acho o H+, e faço os mesmos cálculos que aqui eu acabei de fazer com vocês. Ok? Então, essencialmente, é isso. Ok? Agora eu vou para o exemplo 2. Aqui, ó. O exemplo 2, eu vou trabalhar com o CaOH2 na concentração aqui de sei lá, deixa eu pensar, 2 vezes 10 a menos 1 mol por litro. Ok? Se eu precisar, claro, fazer alguma conta, quem vai, né, resolver o meu problema é a calculadora, tá bom? Então, aqui eu vou trabalhar com essa base, CaOH2. Eu vou considerar que ela tem um grau de dissociação de 100%, tá? Igual eu fiz para o ácido ali. Então, quando eu pego essa base e a dissocio, o que nós vamos ter? Aqui, ó, CaOH2, ok? Quando ela se dissocia em Ca2+, e 2 OH-. Por quê? Porque a proporção é de 1 para 2. Percebam aqui, ó, eu tenho um cálcio, né, na fórmula, então vai me dar um cálcio, ok? E eu tenho 2 OHs na fórmula, e, portanto, eu vou ter 2 OHs aqui sendo produzidos. Então, essa é a proporcionalidade, tá? 1 cálcio e 2 OHs. Então, essa é a dissociação da base, do hidróxido de cálcio. Então, ela está dissociada. Quando eu dissociei o ácido, eu tinha H+. Agora eu estou dissociando a base. Se eu dissocio a base, o que vocês estão vendo aqui dentro da base? OH. Quando eu dissociar, você já tem o OH-, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, ó. Eu tenho para a base, não é? Olha aqui, ó. Eu tenho 2 vezes 10 a menos 1 mol por litro. Então, mantendo a proporcionalidade, né? Aqui, ó. Mantendo a proporção. 1 da base te deu 1 do cálcio. Então, se você tiver 2 vezes 10 menos 1, do cálcio, você vai ter 2 vezes 10 menos 1. Agora, percebam para o OH. 1 da base te deu 2 OHs. Então, é o dobro. Isso quer dizer que se eu tiver 2 vezes 10 menos 1 da base, eu vou ter o dobro de OH. E, portanto, eu vou ter, nesse caso, 4 vezes 10 a menos 1 de OH. Ok? 1 da base produz 2 do OH. Então, 2 vai produzir 4, que é o dobro. Tá? Então, isso aqui é uma relação, vocês estão vendo, de proporcionalidade. Tá? Então, ao dissociar a base, você já achou o OH- aqui. Ó. Então, você já sabe que a concentração de OH- é igual a 4 vezes 10 a menos 1 mol por litro. Então, dissociei a base, OH- já está dado. Ok? Achei o OH-. Se eu tenho o OH- e quiser achar o H+, usa a primeira equação. Aqui, ó, usando equação 1. O que a gente sabe? Que a concentração de H+, é, né, multiplicada pela concentração de OH-, dando para a gente 1 vezes 10 a menos 14. Essa é a equação de número 1. Agora, substitui os dados lá dentro. Então, aqui, ó, deixa eu resolver para vocês. Aqui, ó, vou jogar o OH- aqui, ó. E vou achar o H+, certinho? Então, o que vai dar aqui, ó? H+ vai ser igual a 1 vezes 10 a menos 14 dividido pelo OH-. Você já tem o OH-, gente. É só jogar aqui dentro. Então, vai dar 1 vezes 10 a menos 14 dividido por 4 vezes 10 a menos 1. E aí, quando eu fizer essa conta, isso vai dar 2,5 vezes 10
a menos 13. Ok? Então, está feito. Na verdade, menos 14. Então, 2,5 vezes 10 a menos 14. Tá? Essa é a concentração, tá? De quem? Do H+. Ok? Então, eu tenho a concentração do OH- e agora eu tenho a concentração do H+. Estão percebendo? Então, se eu tiver OH-, joga aqui, você acha H+. Se você tiver o H+, você joga aqui e acha o OH-. Então, eu tenho as duas definidas. Aqui, ó. O OH- está definido e o H+ está definido. Pronto, resolvi. Agora, eu vou tirar o pH e o POH. Então, aqui, ó. pH é menos log da concentração do H+. O H+ está aqui, ó. Então, a gente vai lá. Ó. pH é igual a menos log de 2,5 vezes 10 a menos 14. Ok? E aí, como é que eu falei com vocês para fazer? É esse número menos o log desse. Ponto final. É o expoente menos o log do que está na frente. Então, é 14 menos o log de 2,5. Então, aqui, ó. 14 menos o log de 2,5. Claro que, nesse caso, o log de 2,5 seria dado. Mas ele é próximo de 0,3, tá? Então, deixa eu fazer aqui, ó. Cadê? 2... Opa. Cadê? Log de 2,5. 2,5 log. Ah lá, deu 0,39, tá? Então, menos o 14, isso aqui vai dar 13,6 para a gente. Então, isso aqui deu 13,6, tá bom? Arredondando aqui. Deu 6,02. Então, 13,6. Eu achei o pH. Ó, gente, era o que eu esperava. Nesse caso aqui, eu espero um pH maior do que 7. Por quê? Porque é uma base. Base tem pH maior do que 7, tá bom? E ácido tem um pH menor do que 7. Então, tá aí, 13,6. Agora, a gente vai dar continuidade fazendo o cálculo do POH. E aí eu tenho, né, aqui, ó, que POH é menos log do OH-. Então, é só substituir. Combinado? Só substituir. Então, vai dar menos log ao OH- aqui, ó. Só jogar aqui dentro. 4 vezes 10 é menos 1. E aí, como é que eu ensinei? 1 menos log de 4. Log de 4. Log de 4, gente, vai dar 0,4. Ok? Então, isso aqui vai dar 1 menos... Não, 0,6, né? 1 menos 0,6. Isso aqui vai dar 0,4. Então, aqui, ó. Tenho os meus dados já definidos. Ó, o pH mais POH tem que dar 14. O que a gente aqui definiu? Que o pH é 13,6. Que o POH é 0,4. E eu percebo que a soma dos dois tem que dar o 14. Ou seja, eu estou certinho nesse caso. Tá ok? Então, o cálculo para ácido ou o cálculo para base, eles seriam feitos da forma como aqui fizemos. Ok?